Fala galera, beleza? Eu me chamo André, eu sou professor de Educação Física da Escola de Ensino Mário Mariano Martins, aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre lutas. Esse vídeo é um vídeo introdutório sobre o tema, eu já tinha gravado outro, tinha um outro aqui no canal, mas o áudio tava ruim, ficou com quase 16 minutos, ninguém tá assistindo até o final, a gente resolveu então regravar. Primeira coisa pra gente falar luta ou é arte marcial, André? Esporte de combate, é defesa pessoal, o que a gente fala? Assim, gente, a gente não tem um 100% de consenso sobre o significado, as definições de cada um desses termos. Mas de certa forma o que é mais aceito é o seguinte: luta é um termo mais geral, é um termo mais amplo. Já arte marcial e esporte de combate são como se fossem duas qualidades, dois adjetivos que a gente pode também dar para uma luta. Isso quer dizer o quê? Uma luta também pode ser arte marcial ou não, pode ser só apenas uma luta também pode ser um esporte de combate ou não, pode ser apenas uma luta. Mas o que precisa para uma luta ser considerada arte marcial também? Primeiro que arte marcial é um termo ocidental, né? Daqui do ocidente, não é do oriente. A arte marcial vem da ideia de guerra, né, ligado ao deus Marte. Mas atualmente a gente usa arte marcial e não tem nada a ver com guerra. O que é mais aceito hoje em dia diz que uma prática de luta, para ser considerada arte marcial, ela tem que ter componentes tradicionais, né, componentes de filosofia, componentes até mesmo de religião. Essa tradição, essa filosofia, ela se manifesta nas vestimentas, na forma de praticar a modalidade, até na linguagem que se utiliza na modalidade. Uma luta, então, que é arte marcial, ela segue uma determinada tradição histórica, ela tem uma determinada forma de ser que ela não muda de acordo com o local que ela está sendo praticada. E esporte de combate? O que uma luta precisa para ser considerada esporte de combate? Esporte de combate é fácil. Uma luta que é esporte de combate é uma luta que foi esportivizada, foi transformada em esporte. Isso quer dizer o quê? Tem uma federação por trás para organizar as competições esportivas. Hoje em dia, a maior parte das lutas já se transformou em um tipo de esporte de combate mais ou menos organizado, mas já foi. Mas atenção, não é obrigatório. Uma luta pode ser apenas luta sem ser um esporte de combate, sem ter competições organizadas, por exemplo. E defesa pessoal é também um tipo de luta? A gente não costuma dizer que é necessariamente um tipo de luta, mas mais uma vertente, digamos, um objetivo de uma pessoa praticar lutas. Eu posso treinar qualquer modalidade com o objetivo de defesa. Só que, logicamente, com o tempo, alguns sistemas de treinamento surgiram focados única e exclusivamente em defesa pessoal. Hoje você já tem alguns espalhados pelo mundo com diferentes nomes, mas acho que a modalidade mais conhecida é o Krav Maga. O Krav Maga foi criado em Israel e ele é totalmente voltado para a defesa pessoal. Isso quer dizer o quê? Você não tem competição de Krav Maga, porque os golpes do Krav Maga são todos para causar o maior dano possível ao meu adversário, se for o caso, levá-lo à morte. Bom, depois dessa explicação de todos esses termos, vamos nos concentrar naquele que é mais importante. Termo luta. Quando a gente pensa em luta, várias ideias surgem. Muita gente pode ter medo, pode relacionar com violência, ou então ligar diretamente ao esporte, ao treinamento, ao exercício. Se a gente pegar no dicionário, luta está ligada a uma ideia de conflito, de oposição. Se a gente for pegar do ponto de vista histórico, o ato de lutar sempre existiu para os seres humanos, e a principal ligação dele no começo era um caráter de sobrevivência. Isso nem é exclusividade nossa, os animais lutam também, seja para se defender de um adversário, seja para capturar uma presa. Mas pra gente aqui na educação física, a gente está chamando de luta uma prática corporal de combate que foi sistematizada, isso quer dizer que foi aperfeiçoada. Ou seja, essa prática de combate, ela envolve treinamento, ela envolve anos de experiência e de conhecimento acumulado. Nesse sentido, historicamente falando, não se consegue precisar, por exemplo, quando é que surgiram as lutas, mas se especula que as lutas existiram em praticamente todas as sociedades, todas as culturas. Cada povo criou seu método de luta ligado a essa ideia de sobrevivência. Você consegue ver isso facilmente, porque se você for em cada país, em cada localidade no mundo, você vai ver ali especificamente uma forma diferente de lutar. Então, desde esse passado remoto até os dias de hoje, as lutas sempre existiram, sempre foram uma prática feita pelos seres humanos. A diferença é que hoje, na atualidade, a gente não vai encaixar mais elas como um caráter de sobrevivência. Esse não é o principal. Na verdade, as lutas podem ser encaixadas como um jogo, um tipo de jogo, um jogo de oposição. Pra gente entender bem essa lógica particular das lutas, eu gosto de trazer 5 características que são muito boas pra gente conseguir identificar se uma prática corporal é ou não é luta. A primeira característica, nas lutas, o corpo do meu oponente é o alvo. O que eu tô querendo dizer? Vamos pensar em outros jogos, por exemplo. No futebol, o alvo é o gol. No basquete, o alvo é a cesta, e por aí vai nos outros jogos. Nas lutas não há essa especificidade. O alvo nas lutas é o corpo do meu oponente. A segunda característica deriva da primeira. Nas lutas é necessário ter algum tipo de contato corporal. Ora, se o alvo é o corpo do meu oponente, é lógico que eu vou ter que tocar ele de alguma forma. Eu posso tocar diretamente, isso quer dizer o quê? Meu corpo tocando o corpo do oponente, ou eu posso tocar de forma indireta, utilizando algum objeto, uma arma, por exemplo, uma espada. A terceira
característica, para ser luta tem que ser imprevisível, tem que haver imprevisibilidade. Ou seja, a luta ela é inesperada, não dá pra gente saber o que vai acontecer. Aqui uma confusão, tem alguns programas de televisão, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o WWE, que usam as lutas para fazer combates combinados, ensaiados. Não dá pra dizer que eles se encaixam muito com uma luta, talvez estão mais ligados ao teatro, apesar de usarem movimentos das lutas. A quarta característica a gente pode dizer que é o que causa a imprevisibilidade, o ataque e a defesa acontecerem de forma simultânea, ou seja, o ataque e a defesa podem acontecer ao mesmo tempo. Isso não acontece na maioria dos jogos, no futebol, no basquete, em modalidades que eu utilizo bola, por exemplo. Quando eu estou na posse da bola eu estou atacando, quando eu estou sem a bola eu estou defendendo. Por fim, quinta e última característica, talvez a mais importante, para ser uma luta tem que ter regras. Podem ser muitas, podem ser poucas, mas tem que ter regras. Essas regras elas vão controlar de certa forma a agressividade normal que as lutas vão ter. Essas regras delimitam o espaço, delimitam o tempo da luta, delimitam as vestimentas, os equipamentos de proteção, tudo isso são regras. A existência de regras é obrigatória. Se não tiver regras, a gente vai chamar de briga, de um ato de violência, mas não de luta. Nos dias de hoje eu não posso mais falar que o objetivo das lutas é machucar o outro, é matar outra pessoa. Não, hoje as lutas são uma forma de superação, de mostrar que a minha técnica é superior à técnica do meu oponente. Excepcionalmente na vida pode ser que em uma situação eu possa precisar do conhecimento que eu tenho das lutas para uma emergência, para uma urgência, mas isso é uma exceção. E é inclusive esse o nosso objetivo aqui nesse vídeo, caracterizar bem as lutas, porque quando a gente caracteriza bem as lutas, a gente descola as lutas dessa lógica de violência, de medo. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que na verdade as lutas elas são um excelente instrumento de formação humana, de formação cidadã. O respeito, a humildade, a serenidade, os princípios éticos e morais que praticamente existem em todas as modalidades são ótimos para a gente combater a violência, são ótimos para a gente transformar pessoas instáveis em pessoas corretas, pessoas disciplinadas, pessoas pacíficas. Ou seja, quando a gente caracteriza, quando a gente define bem as lutas, a gente vê que elas estão menos ligadas à ideia de violência, de briga, de medo, e sim mais ligadas a respeito, a autoconhecimento, a ética. Bom pessoal, acho que é isso que nós terminamos aqui. Se você chegou até aqui, mais uma vez, que vitorioso você é, bote a sua medalha de ouro no peito. Acho que é pra eu dizer no começo, mas eu vou lá dizer no final. Se quiser deixar um like aí pra nós, deixa. Se quiser se inscrever no canal aí, se inscreve também. Vamos chegar no Whindersson. Valeu gente, até a próxima.